Amigão, olá minha amigona do laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e nós estamos agora tratando da Lei 8.112, Regime Disciplinar, parte 2. Conforme eu tinha prometido, a gente dá continuidade à parte 2 da Lei 8.112 e vamos conversar mais um pouco. A gente vai ver na aula de hoje exercícios. Vamos terminar aquela aula anterior e hoje a gente resolve exercícios, belezinha? Responsabilidade, a gente viu já deveres, vedações, penalidades, agora a gente vai ver responsabilidade dos servidores públicos, tá bom? Olha lá, o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das suas atribuições. Isso é muito bacana do ponto de vista de punibilidade do servidor público, porque ele vai responder nas três esferas. Ele vai responder civilmente, ele vai responder criminalmente, ele vai responder administrativamente. Dependendo da conduta que ele praticar, dependendo do que ele fizer no exercício das suas funções, ele vai receber punições de caráter civil, por exemplo, uma indenização, né? De caráter penal, prisão, e ainda administrativo, ele vai perder o cargo, pode ser demitido, pode ser ou apenas suspenso. Enfim, as três possibilidades de punição existem sempre. Por que sempre? Porque o sistema jurídico ele é interligado. Você não tem uma conduta isolada prevista apenas no direito administrativo. Essa conduta geralmente ela tem um reflexo na área civil ou na área penal, na área criminal. Muitas vezes tem reflexo na área civil, na área criminal e na área administrativa, e autorizam três tipos de punições distintas, com naturezas distintas, e o servidor se ferra. Para não falar outra coisa, né? O servidor se ferra, tá? Então, olha lá. A responsabilidade civil decorre do ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Isso aqui é muito bacana a gente analisar. Cabeça vai abrir uma outra tela aqui agora para a gente desenhar, né? Que Cabeça devia ser desenhista e não da área jurídica, né? Me dá a tela, computador. Aí, abrindo uma telinha branca aqui para a gente conversar. Então, olha só, quando a gente fala em responsabilidade civil, a gente tem que pensar em quem? Tem que pensar no Código Civil, que é de 2002. Belezinha? Belezinha? A responsabilidade civil, ela é decorrente de uma obrigação civil não cumprida. Primeiro existe a obrigação, para depois existir a responsabilidade. Preste atenção nisso aqui. Tá? Parece bobeira, mas não é. A responsabilidade civil, ela só existe porque antes dela tem uma obrigação civil. É como você falar no crime. No crime só existe a punição, a pena do crime, quando antes você tem uma conduta definida como tipo penal, como crime, né? Então, quando a responsabilidade existe e ela não é cumprida, nasce a responsabilidade civil. Isso aqui é o que a gente chama de ilícito civil. Ilícito civil, tá? Olha só, o ilícito civil é um descumprimento, é aquilo que você não fez ou que fez errado no direito civil e vai te gerar uma responsabilidade. A obrigação civil, ela pode ser uma ação, ou seja, um fazer, né? Ou uma omissão, um não fazer. Você não pode fazer tal coisa, você tem que se omitir de tal coisa. Por exemplo, você não pode, como servidor público, gastar dinheiro público sem autorização. Então você é obrigado a não fazer um gasto sem autorização. Mas você vai lá e gasta. Gasta.
Você está passando na rua, está com o dinheiro da administração no bolso, fala assim, picolé, quero tomar um picolé, e toma o picolé e gastou a grana. Né? Como se a grana fosse sua, e ela não é. Você tinha a obrigação de não fazer o gasto e fez. Você descumpriu uma obrigação civil e gerou uma responsabilidade administrativa. Você praticou um ilícito civil que exige nesse caso de você gastar o dinheiro que não era seu, exige um ressarcimento. Você vai ter que ressarcir os cofres públicos, você vai ter que chegar e falar, ó, eu gastei 5 aqui em picolé com o pessoal, estou devolvendo o dinheiro. Comprei 5 picolés, R$1 cada um, está aqui, ó, 5 de volta. Belezinha? Então, isso é ilícito civil, gerou responsabilidade para o servidor público. Mas para gerar responsabilidade do servidor público, primeiro tem que ter uma obrigação civil. E essa obrigação civil ela vai estar prevista onde? Aqui, ó, no Código Civil. Tá? No Código Civil. Belezinha? Sussa, tranquilos? Essa ação ou omissão, ela pode ser dolosa ou ela pode ser culposa, né? Dolosa ou culposa. Dolosa é a irmã da culposa, né? A dolosa ela é mais atrevida, ela age. E a culposa é tímida, ela é mais quietinha, ela fica na dela, né? O que eu quero dizer com isso? Que quando eu tenho dolo, eu quero fazer. Quando eu tenho dolo, eu estou agindo com a vontade de fazer. E o culposo, eu não queria fazer, não tinha intenção de fazer, nem pensei que poderia acontecer, mas aconteceu. Né? Você acreditava que estava tudo em ordem quando não estava, por exemplo. Né? Você acabou agindo de forma culposa. São situações que você vai ver no direito civil, vai ver no direito penal e vai ver também no direito administrativo. Sim, no direito administrativo, lei de improbidade administrativa, atos administrativos que são praticados de forma dolosa, ou seja, eu quis praticar, eu quis causar aquele prejuízo para a administração, eu quis descumprir um princípio constitucional, ou na forma dolosa. Eu não queria, mas aconteceu. Eu não queria desviar o dinheiro, mas o dinheiro se desviou sozinho para minha conta bancária. Eu não queria usar uma máquina da prefeitura que é para abrir ruas na minha fazenda, mas ela foi sozinha para lá e fez o serviço, né? Então, a gente tem essa situação dolosa e culposa. No direito civil, isso é transportado para o direito penal e também é transportado para o direito administrativo. Tá beleza? Sussa, tranquilos? Então, olha só, você praticou um ilícito civil no exercício das funções de servidor público e isso gerou para você o quê? Uma responsabilidade civil de reparar um dano, ressarcir, ou a obrigação de fazer alguma coisa ou de não fazer, né? Beleza? Sussa, tranquilos? Mas aí também existe a responsabilidade penal. A responsabilidade penal, ela existe porque há o quê? Um tipo penal. O que é tipo penal, cabeça? Que papo doido é esse? Tipo penal é uma conduta descrita como crime. É uma conduta descrita como crime. A responsabilidade penal, ela vai estar prevista basicamente onde? Código Penal. Também existem leis extravagantes, outras leis que não são o Código Penal, mas tratam de crimes. Por exemplo, Código de Trânsito Brasileiro. Não é o Código Penal, mas lá tem crime. Direção embriagada ao volante, lesão culposa ao volante, homicídio culposo ao volante, é crime. Lei 8666 tem crimes contra a licitação. E o Código Penal não. O Código Penal é uma norma que fala da parte geral do direito penal e depois de crimes determinados que vale para todo mundo. Tá? De regra, você tem Código Penal e leis penais. Das mais diversas, né? Você tem aí crimes previstos em diversas leis penais e leis que não têm caráter penal, como a lei de improbidade administrativa. Desculpe, a lei de licitação, né? Porque a lei de improbidade não trata de crime. Que fique bem claro isso. A lei de improbidade não é uma lei que trata de crime. O ato de improbidade não é um ato criminoso, tá? É um ato administrativo e tem natureza civil, natureza jurídica de direito civil, não tem natureza jurídica de direito penal, tá?
O servidor pratica uma conduta descrita como crime, ele vai ser responsabilizado também. E detalhe, dentro do Código Penal existem os famosos crimes funcionais. O que é isso, crime funcional? Para praticar esse crime, você precisa ter uma condição aqui, ó. Uma condição específica. Servidor. Você precisa ser servidor público ou estar exercendo atividades típicas de servidor público, tá? Crimes funcionais, só os servidores públicos é que podem praticar. E além de tudo isso, tem a 8.112 dizendo que você pode ser suspenso, advertido e demitido. Tá? Todas essas 3 esferas de punibilidade, de punição, estão à disposição da administração pública para ferrar com você, servidor. Servidor. Fica esperto, servidor. Se você pisar na bola, você pode levar a pancada de 3 lados. Olha só, eu peguei um processo essa semana lá no Ministério Público Federal que casou justamente essas 3 situações. Tá? Um servidor da Receita Federal do Brasil praticou faltas administrativas. Beleza? Isso gerou um processo administrativo e foi punido administrativamente, nada mais, nada menos com a cassação da aposentadoria dele. Ele já estava aposentado. E aí mandaram a cópia do processo para onde? Lá para o Ministério Público Federal. Para quê? Só para a gente dar uma olhada no que a Receita fez? Não. Ó o que vai rolar. Ação de improbidade. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, quero fazer um grande convite para vocês, para todos aqueles que estão estudando para o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2016 para o cargo de assistente em administração. Nós, aqui do LAC Concursos, nós estamos oferecendo uma grande proposta pedagógica para quem vai fazer esse concurso. Aqui no LAC, quem estuda conosco, estuda em regime de metas. Aqui é o único lugar do Brasil que o estudo é focado em resultados. Sabe por quê? Porque nós temos uma grande metodologia chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concurso. Papo reto com você, cara. Se você matricular, cumprir as metas de estudos da coordenação pedagógica, você pode ter absoluta certeza que no dia da prova você estará muito competitivo, tá certo? Professor, quanto custa o curso completo do LAC Concurso? Olha só, apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20, está no orçamento de todo mundo, o melhor custo-benefício da internet. Pode procurar aí, pode fazer sua pesquisa que eu tenho certeza que você vai optar pelo LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Mais uma coisa, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Você vai lá no site, se matricula. E você quer esse material de apoio? Galera, aqui embaixo tem um linkzinho. Você pode clicar nesse linkzinho e baixar o material de apoio dessa videoaula aí. Aliás, de todos os vídeos dessa playlist a custo zero, material de apoio só aqui no LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Tchau, tchau. Espero vocês. Clique lá